realmente mais uma catequese com muita alegria. Estejam atentos. Tia Alfa, estão lembrados, né? Tia Patrícia. Na última catequese, nós falamos sobre o evangelista Mateus, São Mateus, lembram? Vamos falar de todos os evangelistas no decorrer desse tempo e vocês devem lembrar o que é o evangelho, né? Que nós falamos. Será que eles lembram? O que é o evangelho? Será? Nós falamos? Um segundinho para lembrar e responder. Fala aí, o que é? Evangelho é o anúncio da Boa Nova. Muito bem. Da palavra. Muito bem. Então hoje a gente vai falar de São Marcos, né? Isso. Legal. Nós Vamos começar com a oração? Vamos iniciar com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, tia Alfa falou, né? Nós vamos hoje contar a história do evangelista São Marcos. E quem foi Marcos? Sabe uma coisa bem legal, crianças, que vai fazer com que vocês se identifiquem com esse santo, com esse evangelista, que ele teve um privilégio que vocês também têm, que é o de ser criança ouvindo a palavra de Jesus. Assim como vocês estão aqui recebendo essa catequese, recebendo esse anúncio da Boa Nova, escutando a palavra de Jesus, conhecendo a história de quem contou a história de Jesus, Marcos teve esse privilégio, porque Marcos, ele era uma criança como vocês, ele era pequenino quando ele teve o privilégio, a sorte de conviver com Jesus. O Marcos, muito criança, muito pequeno, tinha na sua família pessoas que conviviam com Jesus e a casa dele era uma casa que recebiam as pessoas que falavam sobre Jesus e que conviviam com Jesus. Então, ali naquele meio em que ele convivia, existia Paulo e existia Pedro, pessoas que conviveram com Jesus e que puderam dar a Marcos essa palavra, essa história de Jesus. E olha o que é mais interessante nesse contexto que Marcos vivenciou. Naquela época, na época de Jesus, as crianças não tinham tanta oportunidade de falar com os adultos, elas ficavam ali só observando. Mas observar foi muito bom para Marcos, porque ele conseguiu prestar atenção no que Jesus fazia, no que Jesus falava. Então essa oportunidade que ele teve de conviver com Jesus na sua casa permitiu que ele conseguisse prestar atenção no que era a vida de Jesus e como Jesus falava para a gente viver, né? Então, ele foi um evangelista, mas ele foi um evangelista que seguiu, que foi discípulo principalmente de Pedro. Vocês se lembram e conhecem a história de Pedro? Porque Pedro foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Ele foi um apóstolo. Ele conviveu ali naquele círculo de amizade bem próximo de Jesus. E Pedro, sendo um apóstolo, ele conhecia muito a vida de Jesus. E Marcos foi muito próximo de Pedro. Marcos
não teve a oportunidade de ser um dos 12 apóstolos porque ele era uma criança, ele era muito jovem. Na época que Jesus foi preso, foi crucificado e ressuscitou, Marcos ainda era uma criança. Mas aí depois que Jesus passou e ficou, né? Ele ressuscitou, Pedro seguiu contando as histórias para Marcos. E aí o que aconteceu foi que Marcos, quando ele foi crescendo e convivendo com Pedro, Pedro não tinha o letramento, ele não conseguia escrever, né? Vocês colocam no papel aí tudo que vocês vão aprendendo na escola, mas Pedro não conseguia fazer isso, ele não conseguia escrever, mas ele queria muito deixar as histórias de Jesus no papel, para que as pessoas pudessem conhecer a vida de Jesus, igual a gente vê hoje aqui na Bíblia. A gente lê a Bíblia e conhece a história de Jesus escrita, porque alguém teve esse cuidado de colocar no papel, para que a gente pudesse conhecer essa história linda de Jesus Cristo. E Pedro conhecia a história, mas não sabia escrever. E aí foi Marcos que pegou tudo que Pedro contou para ele. Então ele não inventou nenhuma história. Apesar dele não ter sido um apóstolo, dele não ter sido um dos 12, ele não inventou nenhuma história. Ele não contou nenhuma fábula, né? Ele colocou no papel aquilo que Pedro foi contando para ele. E Pedro viveu. Então, é uma história de vida que Marcos colocou no papel. Depois que Pedro morreu, Marcos pegou tudo que estava no papel que Pedro contou para ele e saiu pelo mundo a evangelizar. Por isso, ele é um evangelista. Marcos sempre queria ser o discípulo de Pedro, né? E ele foi o discípulo de Pedro. Ele pegou todas as narrativas de Pedro e escreveu o Evangelho. Sim? Vamos ler uma leitura? Quando fala, né, tia, na casa, na casa de Marcos, lá na casa de Marcos era celebrada as grandes reuniões com aquele povo, né? Lá Jesus celebrou a ceia pascal, onde instituiu a Eucaristia. Aí eu vou ler aqui essa parte em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Né? Depois você faz a outra logo em seguida. Vamos para a Bíblia, né? Atos dos Apóstolos. Abram aí. Vocês já prepararam? Capítulo 12, versículo 12. Somente o versículo 12. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam as orações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na casa de Marcos, então, que eles se reuniam, né? Sempre se reuniam na casa de Marcos, aquelas grandes reuniões. Inclusive teve uma que reuniram 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e todos os discípulos de Jesus, fazendo aquelas orações que Jesus tinha ensinado. Então deve ter sido nessas reuniões que começaram a igreja, né? Todos juntos, reunidos. Que legal! E hoje a gente se reúne também na igreja para ouvir essas palavras. Eu quero ler outra leitura para vocês, crianças. Aqui é uma leitura do livro de Pedro. Pedro, como eu falei, foi aquele que Marcos seguiu, né? Que Marcos colocou as histórias de Pedro, que ele falava do que ele viveu com Jesus, colocava isso no papel. Vamos ler o que Pedro falou de Marcos? Vamos lá em 1 Pedro, lá na Bíblia, peguem a Bíblia, no capítulo 5, versículo 13. E ele fala assim: a igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso.
E aqui Pedro deixa claro que Marcos para ele foi como um filho, aquele que ouviu todas as histórias que ele tinha para contar do que ele viveu com Jesus e que colocou isso aqui na Bíblia para que a gente conhecesse a história de Jesus. Então Marcos foi um evangelista que não foi um apóstolo, ele não foi um dos 12, mas ele conviveu com Jesus quando bem pequenininho e trouxe para a gente essas leituras de acordo com aquilo que Pedro viveu junto com Jesus. Muito legal. E você sabe qual é o dia de São Marcos, tia Alfa? Sim. Dia 25 de abril. Esse é o dia em que a gente comemora o dia de São Marcos. Acho que vocês se lembram também, né, quando a gente falou na catequese de Mateus, que todos os evangelistas têm um símbolo, são representados por uma simbologia. Quando a gente falou de Mateus, eu falei para vocês que era um homem. Sabe qual é o símbolo de Marcos? Muito bonito, representa força, poder. É um leão alado, é um leão que tem asas. E ele é muito bonito, vocês vão conhecer também esse símbolo. Aquele que urge lá nas matas com bravo rugido. Então ele representa o símbolo de São Marcos. Nós vamos então contextualizar isso de uma forma bem divertida. Vamos fazer agora um teatrinho de fantoches para que vocês possam ver como foi essa história e essa vivência de Marcos lá na sua infância. Marcos era uma criança quando Jesus foi preso e crucificado, mas aproveitou a oportunidade de estar perto de Pedro a todo tempo, porque queria ser discípulo de Jesus Cristo e sabia que poderia aprender muito com Pedro. Marcos, meu filho, você se lembra de Jesus? Você ficou sabendo? Ele foi crucificado e ressuscitou. Eu vi o que aconteceu, eu lembro das coisas lindas que ele ensinou e eu fico feliz de estar perto de você, Pedro. Pois é, meu filho, é importante a gente se lembrar das histórias, do que nós vivemos junto com Jesus, de todo o amor, de todos os milagres que Ele fez, para que a gente não deixe que essa história se perca. Que bom que você fica feliz de conhecer essas histórias e que você não se esqueça de tudo que você vivenciou, de tudo que você viu e que você possa levar essas histórias, essa vivência com Jesus para o mundo, que você evangelize e conte para todos os milagres e o amor que nós vivemos ao lado de Jesus. É gratificante tudo isso e eu vou fazer esse caminho, vou escrever todas essas histórias que Jesus nos ensinou. Tudo o que vivenciou, eu quero acompanhar e escrever. Muito bem, meu filho. Tudo que ele escreveu em seu evangelho foi narrado por Pedro e foi a pedido dele que Marcos saiu a pregar. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa encenação, do nosso teatrinho. E a tia Patrícia quer dizer para vocês, lembrar a vocês que tudo que Marcos escreveu está nesse livro aqui, nosso livro de cabeceira, a Bíblia. Então, evangelista Marcos, tudo que ele disse, tudo que ele escreveu, vocês vão encontrar aqui na Bíblia. Não se desgrudem da Bíblia. Nossa proposta de atividade, nós vamos mandar para as catequistas um passo a passo para vocês conseguirem fazer um origami de um leãozinho. A tia fez um aqui para mostrar para vocês, um leãozinho de origami. Nós vamos mandar para as catequistas para que vocês consigam fazer, colorir bem bonito, lembrando o símbolo que representa o evangelista Marcos, o leão alado. E agora a gente vai encerrar a nossa catequese
A gente agradece muito a participação de todos. Vamos encerrar com a oração e depois nós vamos, junto com Jesus, cantar uma musiquinha para fechar a nossa catequese. Vamos E orar? não esqueçam que amanhã teremos a missa, dia de participar da missa, Muito bom. ok? Vamos lá para a nossa oração Vamos final. encerrar. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. Agradecemos a Deus por todo esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar junto com Jesus. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus. Estou Tchau, pensando crianças. Tchau, família. Até logo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Oração a São Marcos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos as bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Marcos, rogai por nós.